sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês, torcedores. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Ontem, inclusive, assisti o jogo do meu Leicão da Massa. Depois vocês dão uma olhada ali que eu reagi a alguns momentos do jogo. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais dos bastidores aí do meu dia a dia, bem recomendo vocês seguirem minha conta pessoal lá, beleza? E ó, hoje é dia de Copa do Brasil, a parada vai pegar fogo, tem vários jogos legais pra me indicar pra vocês apostarem na 1xBet. Lembrando que final de semana o Brasileirão volta e você vai fazer aquela apostinha também no jogo do Vascão, beleza? Então vou te dar dicas de 3 jogos hoje pra vocês apostarem na 1xBet. 7 da noite, Cruzeiro e Náutico. 8 da noite, Paysandu e Fluminense. E às 9h30 da noite, Ituano e São Paulo. 3 jogos bem interessantes. Às vezes você tá de noite, não tem muita coisa pra fazer. Pega um joguinho pra assistir. Tem rivais do Rio pra você dar uma secada. O time do Diniz é legal de assistir. Coloca uma graninha também e aposte lá, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Utilizando o cupom promocional Futebolaço com temudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito. E além de você apostar e se divertir, você ajuda o meu trabalho. Gosta do trabalho do Dieguinho? Quer me ajudar de alguma forma? Quando fazer suas apostas, faça lá na 1xBet. Beleza? Dito isso, vamos começar aqui o vídeo. E cara, esse vídeo deve ficar um pouquinho longo, porque vai demandar algumas análises. Eu acho sempre importante nós ouvirmos todos os lados da moeda, né? Já diz, né, que toda história tem 2 lados, né? A gente escuta muito o lado do Vasco por ser vascaíno, óbvio, e vocês acompanham aqui um canal de Vasco, mas tem o outro lado da moeda. E eu elenquei vários tópicos aqui, porque o presidente do Fluminense participou ao vivo hoje do programa Seleção Sport TV, que é um programa que eu assisto quase todos os dias, para me inteirar do que está rolando nos outros clubes, para poder discutir a situação do Maracanã. E o presidente do Fluminense falou sobre várias situações que, primeiro, eu vou deixar vocês ouvindo a fala dele, e aí no retorno eu vou pontuar item por item, porque eu separei várias coisas aqui. Algumas eu concordo e outras eu discordo, e em vários momentos até acho que ele foi um pouco preconceituoso e até desrespeitoso com a relação do que é uma SAF e a forma como o Vasco está passando a ser tratado desde virar uma SAF. E teve ataque direto ao Josh Wander, um dos donos investidores da 777, beleza? Então com vocês, eu vou deixar aí o trecho do programa Seleção Sport TV com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, discorrendo sobre essa briga aí atualmente entre Vasco, Flamengo, Fluminense e o consórcio Maracanã. Confere aí que eu já volto com a minha análise aqui. No momento que o Vasco vira uma SAF, precisa ser gerido por uma empresa de private equity, o Vasco passa a ter o interesse do Maracanã diferente do que ele teve nos últimos anos. Para vocês que em 2013, quando o Maracanã foi entregue à gestão de Flamengo e Fluminense, Vasco e Botafogo, na época, declinaram, não fizeram o Maracanã porque alegaram um ter São Januário e outro mandar os seus jogos no Engenhão. Mesmo assim, ao longo desses anos todos, tanto o Vasco quanto o Botafogo jogaram no Maracanã, desde que cumprissem, obviamente, o cronograma que se deve especialmente à questão do campo de jogo. Então, assim, algumas coisas para vocês talvez não se lembrem, mas Flamengo e Fluminense, gestão compartilhada, existe uma equipe de toque de estádio. Flamengo e Fluminense, por exemplo, no ano passado, deixaram de jogar alguns jogos no Maracanã para a manutenção do gramado. Vou recordar a vocês todos aí, e tanto contra o Milionários da Colômbia, quanto o Olímpia do Paraguai, na pré-Libertadores do ano passado, o Fluminense teve que jogar em outros estádios que não o Maracanã, mesmo sendo gestor do Maracanã, para poder fazer a manutenção do gramado. Para você ter uma ideia, recentemente nós tivemos um investimento de 4 milhões de reais no gramado. O gramado passou a ser um gramado híbrido, né, que a gente chama. Compramos uma máquina também que faz a manutenção do gramado, especialmente no período de inverno. Então essa falácia que a gente não deixa jogar um dia depois o outro, mas a gente às vezes joga, a gente só jogou nos últimos 10 meses, uma vez um dia após o outro. Flamengo e Fluminense só jogaram uma vez um dia após o outro nos últimos 10 meses, que foi em razão da tabela da Libertadores, que a gente não
possui controle. E a outra única vez que se jogou nos últimos 10 meses, um dia após o outro, foi o Vasco na justiça de jogar e destruindo o gramado como aconteceu no último domingo. E vou dizer mais a você, as pessoas esquecem que o Engenhão também é um equipamento público da Prefeitura do Rio de Janeiro e que hoje é controlado pelo Botafogo. O Botafogo, que também é uma SAF, acabou de trocar o gramado do Engenhão de grama natural para grama sintética, que Flamengo e Fluminense, por exemplo, são contra. Flamengo e Fluminense são contra a instalação de um gramado sintético no Maracanã, porque eu não sei se vocês sabem, em nenhuma grande liga do mundo, inclusive na Copa do Mundo, é permitido gramado sintético, tá? Mas no Brasil agora está virando moda, porque querem transformar as arenas em arenas de shows, que é justamente o que visa o fundo que hoje é detentor das cotas principais do Vasco da Gama. Ou seja, é curioso, né, que o dono do fundo ele não vem ver nenhum jogo do Vasco. Ele só vem ver o jogo do Vasco na semana em que está para renovar a TPU. Ou seja, me parece que o interesse do fundo é maior no Maracanã do que no Vasco. Assim, o interesse em ter o Maracanã a qualquer custo, para depois transformar o Maracanã numa arena de shows, ao invés de ser um estádio tipicamente de futebol. E é por isso que o complexo do Maracanã, não sei se vocês sabem, a gente tem que fazer a manutenção do Maracanãzinho também, que é justamente para que se possa usar o Maracanãzinho para outros eventos, preservar o gramado do Maracanã, é o estádio mais famoso do mundo, preservar a grama, preservar a manutenção do gramado. Enfim, é muito curioso que as pessoas se esqueçam. O Fluminense jogou 2 fases de Libertadores ano passado, um jogo em São Januário e outro no Engenhão, para preservar o gramado onde o Fluminense faz a gestão. Mas um clube que não faz a gestão do estádio, que não investe absolutamente no estádio, e aqui eu vou te dar um outro ponto curioso. No ano passado nós tivemos um encontro, coincidente até na CBF, num sorteio de Copa do Brasil, eu, o presidente Landim e o Osório do Vasco. Nós ofertamos a ele naquele momento uma data de Vasco e Guarani, um jogo quarta-feira à noite que o Vasco estava na Série B. Nós ofertamos essa data, temos essa data para vocês jogarem. A resposta do Osório para nós foi: muito obrigado, mas este não é um jogo maracanizável. Eu perguntei a ele o que seria um jogo maracanizável. E ele disse para mim: o jogo que a gente sabe que não vai ter prejuízo. Quando eu então o perguntei, eu falei: pô, Osório, curioso, né? Então você quer jogar os jogos que você acha que vão ser deficitários em São Januário, porque aí você teoricamente não tem prejuízo, e no jogo que você chama de maracanizável, você quer jogar no Maracanã. Mas nós, Flamengo e Fluminense, investimos no estádio durante todo o ano. Aliás, há muitos anos a gente investe no estádio, foram investidos mais de 100 milhões de reais na recuperação do estádio. A gente investe no estádio, joga no estádio com chuva, com sol, jogos do campeonato estadual durante a semana que são deficitários. A gente passa por todas as agruras para manter o estádio. Mas quando você acha que é um jogo maracanizável, você vai lá, entra na justiça e exerce o direito de jogar. Mas o jogo que você acha que você não vai ter lucro, você joga em São Januário, porque o Rio de Janeiro é um estado com 4 clubes grandes, né? E apenas 3 estádios que comportam jogos de maior porte: Maracanã, São Januário e o Newton Santos, no Engenhão. O que eu estou te dizendo se comprova essa semana. O Vasco entra com a liminar, joga contra o Palmeiras, destrói o gramado, mas na segunda-feira próxima contra o Bahia ele informa para a CBF que quer mandar o jogo em São Januário. Porque um jogo segunda-feira à noite, teoricamente com menos público, não é maracanizável. Então ele joga no Maracanã quando ele acha que é maracanizável, e quando ele acha que não é, ele joga no estádio dele. E nitidamente o movimento é um movimento que o Vasco, antes de querer assim, muito Maracanã, o Vasco anunciou uma reforma em São Januário para aumentar a capacidade do estádio para 40, 45 mil pessoas, o que já demonstra que ele vai passar a jogar todos os jogos lá a partir do momento que ele tiver o estádio reformado. E aí ele vai fazer o quê? Vai largar o Maracanã e talvez o fundo de investimento use o Maracanã para shows. O que nós ofertamos tanto a Vasco quanto ao Botafogo? Que obviamente com todo o bom senso, respeitando o cronograma do estádio, quando o estádio tiver em condições de receber os jogos, e aí eu vou te fazer uma outra colocação. Há cerca de 1 ano e meio atrás, quando o Vasco ainda não havia sido comprado por um fundo de private equity, eu almocei com o presidente Jorge Salgado, que é uma grande figura que eu me dou muito bem, e lá naquele momento disse a ele o seguinte: olha, por que a gente não tenta chegar num acordo de já deixar entre 10 a 12 datas disponíveis para o Vasco ao longo do ano, obviamente avaliando a tabela, que você pode perceber, Zé, que a própria CBF, quando monta o Campeonato Brasileiro, ela sabe que o Vasco tem o estádio dela, o Botafogo utiliza o equipamento público que é o Engenhão, e Flamengo e Fluminense dividem o Maracanã.
Nenhum estádio do mundo tem a quantidade de jogos que o Maracanã tem, por isso que os gramados são ótimos, né? Então, já divide para 2 clubes. A CBF sempre bota Flamengo e Fluminense nas rodadas, um dentro e um fora, justamente por saber dos problemas de destruição do gramado quando se joga seguido. Então, assim, nitidamente, o Vasco simula um endurecimento da nossa parte, dizendo, eles endurecem, por isso que eu vou à justiça. Esse endurecimento não existe, existe um posicionamento técnico. Repito, que Flamengo e Fluminense já saíram algumas vezes. No meio do Campeonato Brasileiro ano passado, nós saímos novamente contra o Atlético Paranaense para jogar em Volta Redonda, porque nós tivemos que reformar o gramado novamente. Imagine você que naquele momento o Fluminense disputava o topo da tabela. Nós deixamos de ter um público de 40, 50 mil naquele jogo para jogar em Volta Redonda, justamente para não destruir o gramado. E agora o gramado está destruído depois de 2 jogos seguidos no final de semana. O Flamengo nitidamente vai ter um prejuízo durante a semana, vai jogar num gramado ruim. O Fluminense não joga essa semana, nós estamos aqui em Belém, vamos jogar depois em Fortaleza, mas o Flamengo vai jogar nitidamente com gramado tanto no meio da semana quanto no final de semana, e o Fluminense contra o River na terça-feira jogará certamente num gramado totalmente destruído por falta de respeito do VAR aos critérios técnicos, mas reforçando, nunca houve nenhum tipo de intransigência no sentido de não flexibilizar para Vasco e para Botafogo, mas desde que se lembre que o Engenhão também deveria ser flexibilizado e também deveríamos ser ouvidos se um dos grandes estádios do Rio de Janeiro deveria ter ou não um gramado sintético. Para encerrar e devolver aí a palavra a vocês, no ano passado, quando eu aluguei São Januário para jogar o jogo contra o Milionários, eu aluguei para jogar Fluminense e Milionários e depois o Fluminense Olímpia, caso a gente passasse pelo Milionários. Após o jogo do Milionários, o presidente Jorge Salgado me ligou dizendo o seguinte: poxa, eu queria muito que você tirasse o segundo jogo de São Januário, porque eu estou recebendo muita pressão da torcida porque não quer que o Fluminense jogue lá. Eu tirei o jogo de São Januário a pedido do Vasco, depois de já ter pago os 2 jogos, tive que levar o jogo para o Engenhão, o Botafogo me cobrou na época um aluguel caríssimo e a gente teve que jogar lá. Então, assim, nós jogamos 2 jogos de Copa Libertadores fora do Maracanã, porque nós, gestores do estádio junto com o Flamengo, entendíamos que naquele momento seria prejudicial, porque havia ocorrido uma troca de gramado no início do ano e que a gente destruiria o gramado para o resto do ano. Então, assim, é lamentável que isso esteja sendo usado de maneira, na minha modestíssima opinião, de maneira leviana, forçando um suposto endurecimento clubístico, nada tem a ver com isso, de Flamengo e Fluminense, para que o Vasco possa se beneficiar, mas eu vejo um interesse por trás disso tudo, que é nitidamente um fundo de private equity olhando o ativo Maracanã, não para jogos, porque eu duvido que se tiver o Vasco vai jogar todos os jogos lá e vai deixar de usar São Januário, senão não teria sentido ele fazer uma obra em São Januário para reforma, e depois nós possivelmente vamos ter o Maracanã, quem sabe seria uma crítica para a gente ver Holiday on Ice. E eu acho curioso, né? A entrevista do investidor do Vasco no final de semana foi muito curiosa. Foi assim, a gente viu realmente que o gramado está muito destruído, mas nós temos uma empresa que sabe fazer. Pô, a gente está cuidando do gramado há um montão de tempo e agora ele vem, o gramado está ruim mesmo, a gente jogou aqui 2 jogos seguidos, aí destruiu. E agora a gente tem uma empresa lá nos Estados Unidos que sabe fazer. O que eu escrevi a uma pessoa essa semana, que, enfim, cuida dessa parte com a gente, foi o seguinte: eu queria ver se fosse o contrário. Se o investidor brasileiro chegasse lá nos Estados Unidos e destruísse um patrimônio público americano, um gramado, e dissesse: olha, nós temos uma empresa lá no Brasil que sabe cuidar disso aqui. A gente veio destruir, mas a gente tem uma empresa lá no Brasil que sabe cuidar disso. Eu duvido que saísse de lá. Bom, pois bem, eu vou ticar item por item, foram quase 9 minutos aí de fala, e eu vou pegar detalhe por detalhe de coisas que ele falou, vou dizer se eu concordo ou discordo, e vou entrar agora aqui com a minha análise. Primeiro, para explicar o que muita da gente, às vezes em casa não sabe, vocês não são obrigados a saber, ele cita que desde que o Vasco foi adquirido por uma empresa de private equity. O que é uma empresa de private equity? É uma empresa que tem o costume de pegar empresas em baixa, algumas até quebradas, reajustarem ali a empresa, valorizá-la e mais à frente vendê-la tendo lucro. Exemplo, o Vasco foi adquirido agora por 700 milhões, né, mais 700 milhões da dívida, você soma uma coisa na outra. O investimento que tem que ser feito, mais os 700 milhões de dívida paga, você poderia dizer que dá 1.400 bi, mas hoje eu tenho até uma outra cabeça, porque na verdade eles investem no negócio que eles são donos de 70%.
Então, de certa forma, o investimento é no próprio negócio. Mas, enfim, o Vasco volta a ganhar título, aumenta as receitas. Daqui a 15 anos, os caras, quanto que vai valer o Vasco? Com uma libra rodando aqui no Brasil, etc. Os caras vão vender por alguns bilhões, vai, o Vasco. Então, pimba, põe o dinheiro no bolso. Não sei se a 777 irá ou não fazer isso com o Vasco. Porém, a 777 tem dentro do seu ecossistema, sim, uma das suas atividades como empresa principal, além de mexer com entretenimento, é também ser uma empresa de private equity. Então, durante o tempo inteiro, você vai sentir o Mário Bittencourt falando não do Vasco, mas do investidor, que tem alguns interesses que o Vasco basicamente é só meio, o Vasco não é fim. E vai ter uma fala forte dele aí, que vou deixar mais pro final, que ele vai falar da opinião dele, os interesses da 777 com o Vasco. Beleza? Expliquei o que é private equity, ajudei vocês a entender. Vamos pro próximo tópico. Ele vai dizer que, ora bolas, o Vasco agora tá se matando, tá brigando, tá indo pra justiça, tá fazendo um escasseio o tempo inteiro querendo o Maracanã. Coisa que não queria. Em 2019, quando a dupla Fla-Flu pega para administrar o estádio, diga-se de passagem, o Maracanã ficou abandonado, não sei se vocês lembram, foi até feito matéria, tem uma aqui com o Zico até chorando, que é um absurdo, olha o que fizeram com o Maracanã, reformaram o Maracanã para a Copa do Mundo, o estádio ficou com um custo operacional absurdo, a Odebrecht saiu e o estádio ficou literalmente abandonado. E aí, Flamengo e Fluminense chamaram à época os 4 clubes do Rio para administrarem juntos o estádio. O Vasco, quebrado financeiramente no período do Eduardo Bandeira, quem dera, com o Alexandre Campelo, e o Botafogo, né, já tinha pego o Engenhão, não tinha interesse. E a dupla Fla-Flu, já que o Vasco tirou o pé da forma, aí falou, cara, não tem interesse, por agora eu tô contente aqui com o São Januário, também não tenho condição financeira de ficar custeando aí as despesas do Maracanã, fiquem com vocês. Isso que o Mário Bittencourt fala, isso é verdade, tá? Sendo que a vida, ela é feita de ciclos e de momentos. Não é que porque há um tempo atrás eu não quis ou eu não podia, porque naquele momento seria ter irresponsabilidade do Vasco, falar, não, vou gerir também. O Vasco não tinha dinheiro, cara, o Vasco não pagava nem salário em dia. Como é que o Vasco quer arrumar mais uma coisa para ele cuidar que um equipamento caro como o Maracanã? O Campelo, à época, fez certo. O Vasco não tinha dinheiro para se envolver com a administração do Maracanã. E sim, o que disse o Mário Bittencourt é verídico. O Fluminense e o Flamengo foram lá, se organizaram, fizeram obras, revitalizaram. Tinha um monte de coisa abandonada, o Maracanã estava bem jogado e passaram a fazer o estádio a ser utilizado. Então, até aqui eu concordo. Expliquei o que é private equity, falei sobre essa questão de como o Maracanã estava e que Vasco e Botafogo não quiseram participar. Cronograma de jogos, ele fala isso o tempo inteiro. Olha, veja bem, nós temos um cronograma de jogos aqui pela preocupação com o gramado. E eu também já falei algumas vezes para vocês aqui no canal que eu acho um absurdo 2 clubes jogarem no mesmo estádio e o Vasco jogando fica ainda pior. Eu vou explicar por detalhes aqui e dividir em vários momentos essa minha opinião e o porquê para vocês entenderem que vai estar... Não, calma, deixa eu explicar primeiro. Inclusive tem uma fala do Mário Bittencourt mais à frente sobre isso e eu vou chegar nela depois. Vamos lá. Se você olhar, todo o regulamento diz que um clube pode jogar uma competição, ele tem que ter um estádio. O certo pelo certo, o Flamengo e o Fluminense deveriam ter o seu estádio próprio. Nenhum dos dois tem e ambos hoje têm uma permissão, não é uma concessão, porque o Mário Bittencourt vai comparar algumas vezes o Maracanã com o Engenhão e não dá para comparar. O Botafogo é concessionário do Engenhão, é diferente. Ele ganhou uma licitação para ele gerir o estádio por 25, 30 anos, alguma coisa assim, já foi até renovado essa concessão. O que o Flamengo e o Fluminense têm não é concessão, é permissão, é provisoriamente, utilizem aí. Tem um contrato aqui, os custos, o que pode, o que não pode, quem pode jogar, quem não pode jogar, quem pode jogar, como é que pode jogar, tem aluguel, não tem, quanto é que é. Isso está no contrato. Até sair uma licitação, que é o que está se discutindo agora. Quem ganha a licitação pega a tal da concessão. Como até hoje não foi feita a concessão, de 6 em 6 meses renovam essa permissão ao Flamengo. Já foram 6 renovações e tá para entrar a 7ª agora. Você multiplica aqui 6
divide por 2, né? Que a cada 6 meses você tem uma, 2 vezes por ano você tem uma. Por 3 anos consecutivos, caminhando por terceiro ano e meio, está sendo renovado para a dupla Fla-Flu, tá? E teria a concessão na reta final, na véspera do dia da entrega dos envelopes. Para aí, tem 14 irregularidades aqui, tiraram a concessão. Ali, quem tem a melhor proposta ganha, e aí por 25 anos administraria o Maracanã. Ou o Flamengo e o Fluminense que se mobilizaram para fazer uma proposta junto, ou o Vasco junto a W Torre e a Legends, ou tinha algumas outras empresas de fora, uma de Brasília que ia participar da concessão, e tinha uma outra também que eu não me recordo qual é agora. Dito isso, essa questão de que eu particularmente acho um absurdo vários clubes jogarem no mesmo estádio com frequência, porque você vai arrebentar o gramado, cara, isso é um fato. E eu vou falar de gramado já já. Quase em lugar nenhum no mundo você vê 2 clubes jogando no mesmo estádio, que dirá 3, tá? Dieguinho, lá em 1900 e bolinha, nos anos 2000, todos os 4 jogavam, e o gramado era uma porcaria, tá? O gramado era horroroso. E a gente quer que o gramado fique decente. Então eu sou contra, tá? Há vários clubes jogaram no estádio. A não ser que, e esse é meu sonho, que o Flamengo tem o estádio dele, o Fluminense tem o estádio dele, se o Botafogo ficar em definitivo com o Engenhão, Vasco com o São Januário, você tem o Maracanã para os clássicos e outros eventos, outros grandes eventos, que aí vocês montam um cronograma durante o ano, que ó, o Flamengo vai mandar 10 jogos lá, o Vasco vai mandar 10, o Botafogo, o Fluminense, tem os clássicos que eles jogam entre eles, e você tem o Maracanã para alguns jogos pontuais, uma final de Libertadores, uma fase agora de Libertadores, e o Fluminense, por exemplo, faz um estádio menor, para 30, 40 mil lugares, que é mais ou menos o que o Fluminense tem de capacidade, e para os jogos com apelo maior, ele leva para o Maracanã. E o Flamengo tem até, já falei isso aqui no canal, média de público para um estádio de 100 mil, até um pouquinho superior a isso. O negócio é onde vai construir um estádio desse tamanho aqui no Rio de Janeiro pela questão de mobilidade urbana. Enfim, então eu sou favorável a um clube só jogar no estádio, a não ser que você tenha essa variedade de estádios, e esse estádio que vai ter mais de um clube jogando, como é o Wembley, por exemplo, lá na Inglaterra, aí sejam jogos pontuais, sem problema algum. E o Mário Bittencourt alega que eles têm um cronograma, né, de fazerem jogos X no Maracanã para não arrebentar o gramado. E provavelmente deve ter mesmo, e em alguns momentos a gente vai entrar nisso aí, o Maracanã acaba sendo fechado e o Flamengo e o Fluminense tendo de fato que mandar jogos em outros lugares, porque o Maracanã está passando no processo de mexer no gramado. Vai com calma aí que eu vou explicar detalhe por detalhe. E aqui vem a minha primeira crítica pesada ao presidente do Fluminense. É ele querer tirar os outros de idiota, quando ele diz assim, ó: o Vasco destruiu o gramado. É um absurdo, porque às vezes o Flamengo e o Fluminense têm que jogar fora, a gente mesmo sendo os administradores, aí o Vasco ganha na justiça, joga aqui e destrói o meu gramado. Isso é mentira. Inclusive, o companheiro, mandar um beijo pro Alan Vitor da Rádio Alta Conexão, na véspera do jogo entre Vasco e Palmeiras, depois do jogo do Fluminense, que jogou no dia anterior, fez algumas filmagens mostrando que o gramado do Maracanã estava ruim. Inclusive a tal máquina que o Mário Bittencourt citou aí, que o Flamengo e o Fluminense fizeram investimento, estava lá trabalhando. Quando o Vasco vai jogar contra o Palmeiras, o gramado já estava ruim. Não foi o Vasco que arrebentou o gramado. Isso é mentira. E aí você fala isso num programa igual o Seleção Sport TV, que é um canhão de audiência, e naturalmente, nesse momento, vai ter canais de Flamengo repercutindo isso, canais de Fluminense, canais de Vasco e até outros canais gerais, porque isso é uma briga feia. A fala do Mário Bittencourt começa a ser repetida e daqui a pouco vira verdade. E para quem não é carioca, para quem não acompanha o dia a dia do Rio de Janeiro, vai achar que é verdade, quando é mentira. Qual foi o jogo que o Vasco mandou no Maracanã esse ano, à exceção dos clássicos contra o Flamengo? O Flamengo estava dentro do campo, o Fluminense também. O Vasco mandou o jogo contra o Botafogo, lá atrás, ainda na rodada normal do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara, e agora o jogo contra o Palmeiras. O Vasco fez um jogo lá em, sei lá, em fevereiro, março, e esse agora, e foi o Vasco que arrebentou o gramado já estava ruim. Então vocês não estão conseguindo cuidar do próprio gramado que vocês alegam aí que cuidam, etc. Falar que foi o Vasco
que arrebentou, que destruiu o gramado, isso é mentira. Isso é induzir o público que não acompanha o dia a dia do Maracanã e dos clubes do Rio ao erro. É sacanagem, o Vasco tem que se posicionar firme com relação a essa fala sua irresponsável. Próximo tópico, grama sintética. Eu vou concordar com ele aqui nesse aspecto. Ele diz algumas coisas que são verdade. Por exemplo, alguns torcedores, e não tem obrigação nenhuma de entender de regulamento, de entender de parte técnica de grama, eu não sou agrônomo, nem você. Eu mesmo não sou nenhum especialista. Mas o que disse o Mário Bittencourt é verídico. E nenhuma das principais ligas do mundo tem aprovado os clubes colocarem grama sintética. A Copa do Mundo, os principais eventos não permitem grama sintética. Se você for parar para observar, alguns poucos clubes aqui no Brasil começaram a colocar grama sintética. Começou com o Atlético Paranaense, o segundo a fazer isso foi o Palmeiras e agora o Botafogo no Engenhão fez. Confesso que uma informação que eu vou dever vocês, deveria até ter pesquisado antes de fazer o vídeo, porque eu pensei nisso agora enquanto eu falo. Eu não sei se lá no estádio do Atlético Paranaense tem shows, eu não sei, pode até ser que tenha ou não, mas os outros dois que eu vou citar, por que a W Torre teve interesse de fazer a arena do Palmeiras em São Paulo com uma capacidade boa e colocando uma grama sintética? Porque a W Torre é uma empresa que ela gera estádio e mexe com entretenimento. Tanto que o modelo de parceria que eles fizeram com o Palmeiras, eu te ajudo a fazer a obra e de contrapartida você me cede o estádio para me vender para show. Então eles investem no estádio e recuperam esse investimento durante 20, 30 anos usando para show. Várias vezes o Palmeiras não joga no Allianz, tem que jogar no Morumbi, porque tá tendo show lá. E aqui no Rio de Janeiro, o Botafogo parou o ano todo aí para tirar o gramado e colocar um sintético. Estreou o primeiro jogo do Botafogo no ano contra o São Paulo no Brasileiro e não tinha jogado no Engenhão ainda. O Engenhão ficou fechado para os shows do Coldplay. Inclusive eu tive lá. E o Botafogo é um clube que virou SAF recentemente. Possivelmente o John Textor tá vendo que com a capacidade que o Engenhão tem, 43 mil lugares para jogo e para show dá muito mais, você tem outros lugares que você consegue espalhar o torcedor, inclusive dentro do campo, você consegue ter uma capacidade muito grande ali para fazer outras receitas com o estádio. Então acho que a ideia de botar um gramado sintético no Engenhão também já é pensando nisso. O Botafogo possivelmente vai aumentar essa carga de shows lá. E aí o presidente do Fluminense levanta um questionamento, aí cabe a gente discutir aqui se está certo ou errado, que essa questão de colocar grama sintética, eles são contra, porque em liga nenhuma no mundo grande isso é permitido, nem nas competições da FIFA, Copa do Mundo, etc. Porém, esse viés de grama sintética está surgindo aqui no Brasil porque algumas equipes estão querendo utilizar o estádio para outros fins. Se é isso que a 777 tem em mente, eu não tenho como dizer. Mas que já acontece no Botafogo e que acontece há mais tempo no Palmeiras, e não sei se acontece ou não no Atlético Paranaense, que foi o primeiro a colocar gramado sintético, eu não sei. Mas é possível que isso aconteça, porque ao formar o consórcio Maracanã para Todos, que é a nomenclatura que o Vasco utilizou para participar da licitação, ele se juntou com a W Torre, que tem esse interesse em arenas no Brasil, justamente porque ela faz shows, e a Legends, que também é uma empresa referência em gestão de arena no mundo. São duas puta empresas, mas são empresas também que trabalham com entretenimento. E lembra que eu disse para vocês no começo da minha análise que sobre Private Equity, que a 777 dentro dos seus braços da empresa, ela tem investimento ali em aviação, ela tem vários Boeings, não falei isso, mas estou falando agora, ela tem investimento com viés de entretenimento e Private Equity também. E a 777 possivelmente tem interesse nisso, que entretenimento, shows, porque ela mexe com isso dentro das expertises da sua empresa, tá? Então, o que o Mário Bittencourt está dizendo é possível que seja verdade. Então, eu tô falando aqui sobre questão de grama sintética e dei exemplo de outros clubes e até um co-irmão aqui agora que está adotando isso, que é o Botafogo. Ataques ao Josh Wander. Tem um momento que ele faz uma fala forte
que cabe uma reflexão a gente. Eu concordo em uma parte e discordo em outra. Ele diz assim, ó, algo nesse sentido, de que a impressão que ele tem é que a 777 tem mais interesse no Maracanã do que no Vasco. E sobre qual alegação que ele disse isso, eu acho que isso é mentira, tá? Mas o Maracanã é menino dos olhos para ele sim. Porque o Josh Wander, e aí, nesse caso específico, cabe até uma discussão interna nossa aqui, e ele foi cobrado disso algumas vezes internamente no Vasco, ele só veio ao Brasil 2 vezes. Ele veio para aquele jogo entre Vasco e Flamengo, que vocês vão de lembrar que houve já naquela época uma reunião com o governador do estado do Rio de Janeiro, veio a comitiva da 777 para discutir essa questão da licitação que ia se ter, o Vasco brigando na justiça para poder conseguir mandar alguns jogos. Então eles fizeram uma reunião com os nossos representantes máximos aqui do estado, e foi embora. E ele só voltou agora na semana que o Vasco jogou domingo com o Palmeiras. E ontem, segunda-feira, até 2 da tarde, a Justiça tinha intimado o governo a dar uma resposta àquele mandado de segurança do Vasco. E a 777 veio ao Brasil com o Josh Wander novamente para poder discutir essas questões do Maracanã e do CT, dos CTs do Vasco da Gama. Então, esse levantamento aí e essa análise feita com o Mário Bittencourt é uma discussão que cabe a gente, vascaíno. Isso é um papo talvez até para um próximo vídeo. Por que o Josh Wander vem tão pouco aqui? O Vasco não está abandonado, a 777 tem vários clubes ao redor do mundo e tem uma equipe profissional aqui. Tem o Paulo Brax e toda a galera que trabalha, o Nicolas Maia, vez ou outra, vem aqui. Mas o dono vem muito pouco aqui. É apenas a segunda vez, desde quando começou esse processo inteiro, que ele veio ao Brasil, beleza? O John Textor, por exemplo, tem muito mais frequência e vem com muito mais regularidade ao Brasil, dando até entrevistas, etc. Participou uma vez até do programa Seleção Sport TV, do que, de fato, o Josh Wander. Daí dizer que eles mais têm interesse no Maracanã do que no Vasco, aí também é besteira falar um negócio desse, até porque o que o Vasco, como clube, pode gerar de receita para eles não é nem para comparar com o Maracanã. Então acho que ele também passa do ponto. Mas eu quis levantar essa bola porque eu acho que é um assunto que a gente tem que discutir. Será que tá certo o Josh Wander vir aqui 2 vezes nesse período só? Será que ele não tem ficado um pouco muito de longe? Enfim, é um questionamento que eu quis trazer pra gente, mas em todo momento tinha essas agulhadas aí do Mário Bittencourt, no Josh Wander, na 777. E por que dessa briga e desse interesse, na visão dele, Mário Bittencourt, do Vasco agora com o Maracanã? Próximo tópico, jogo maracanizável. É um termo que ele toda hora joga isso na cara do Osório, que numa reunião para Copa do Brasil, parece que o Osório teve lá um sorteio, e ele falou: olha, Osório, a gente tem um cronograma aqui, a gente consegue ceder 12 jogos por ano ao Vasco no Maracanã. Você não quer ver e já deixar isso pré-estabelecido? E eles teriam oferecido, parece que um jogo contra o Guarani. E o Osório falou: não, esse jogo do Guarani aí não tem interesse não é um jogo maracanizável. Aí ele joga na cara do seguinte: então, o que é jogo maracanizável? Então quer dizer que o Fluminense e o Flamengo, mais até o Fluminense que o Flamengo, pode jogar no Maracanã com prejuízo, o Vasco só vai na hora que for o filé mignon. Isso é a vantagem, Mário Bittencourt, de quem tem estádio. O Vasco, de fato, não é obrigado a mandar todo jogo no Maracanã. Se você tem um estádio próprio para 20, 22 mil pessoas, e você tem um outro que você pode jogar também para 70 mil lugares, e você acredita que a média de público para aquele jogo do estadual ali vai dar 20 mil, por que você vai abrir o Maracanã para ter prejuízo? Seria burrice. O Vasco está nessa condição de escolher onde ele joga cada jogo, porque ele tem um estádio próprio e tem o Maracanã, que é um estádio público. O dia que vocês tiverem um estádio, que eu acho que é o que cabe para o Fluminense, de 20 a 40 mil lugares, para chamar de seu, e também poder fazer isso com o Maracanã, eu acho que é o ideal. Agora, usar isso como argumento, até porque, se você acha que é um absurdo, e eu concordo, 3 clubes jogarem de paulada lá direto no Maracanã, que não tem gramado que realmente aguente, mas está em contrato. E você assinou a permissão, não assinou? Que os outros clubes do Rio de Janeiro, quando quiserem jogar lá, pode jogar, desde que pague. Então, assim, são meias verdades, utilizando até
a questão da treta aí do Vene Casagrande com o Diego Ribas, vi a entrevista dele ontem no Charla comentando essa situação, eu acho que ele fala meias verdades, algumas coisas até a página 2. Enfim, próximo item, ele alega que o interesse no Maracanã é devido também à reforma de São Januário, porque antes de brigar pelo Maracanã, o Vasco já está informando que está finalizando essa questão para a reformar São Januário para 45 mil lugares. E aí ele alega que, e aí, beleza, vocês vêm pra cá, vêm jogar junto com a gente, o gramado sofre esse período todo, mas quando São Januário ficar pronto, vocês vão abandonar isso aqui, vocês não vão querer mais ficar com isso aqui. Vocês querem participar da licitação para, por um período, jogo, e na visão dele, Mário Bittencourt, jogo e show, mas depois vocês vão parar de jogar aqui, porque vai ter um estádio para 45 mil lugares, vão jogar em São Januário e vai querer usar o Maracanã só para show. Não tô na cabeça. De novo, aprendi isso muito com a minha mãe. Coração dos outros é terra que ninguém pisa. Para saber o que exatamente está se passando na cabeça dos executivos da 777. Mas que eles estão com esse viés comercial e de utilizar o Maracanã para outras situações, além do futebol. Isso é verdade e isso a gente já viu até por algumas declarações e pelo que eu discorri para vocês até aqui. Outro assunto, já falei dessa questão dos 10 a 12 jogos. E aqui tem um detalhe importante. Ele fala que é falácia essa narrativa de que o Vasco está tentando criar, de que a dupla Fla-Flu não endurece, que a dupla Fla-Flu endurece para o Vasco jogar no Maracanã. Ele alega que, na verdade, ele não endurece em nada, ele só tem um cronograma de jogos a serem seguidos. Se você solicitar jogar dentro de uma lacuna que esteja em aberto no Maracanã, você pode jogar. Fora isso, não. Aí ele alega que nos últimos 10 meses, Flamengo e Fluminense, uma única vez, jogaram 2 partidas seguidas, tipo um quarto, outro na quinta, um no sábado, outro no domingo, ele não precisou qual foi esse dia. E o Vasco fez isso, né? Ao ganhar na justiça, uma decisão esdrúxula, arrebentou o gramado. E o Flamengo vai ter que jogar com um gramado horroroso, meio de semana e final de semana, e o Fluminense na terça-feira contra o River Plate na Libertadores, porque o Vasco arrebentou o gramado. O Vasco jogou um jogo, seu Mário Bittencourt, agora contra o Palmeiras, e foi o Vasco nesse um jogo que arrebentou o gramado. Quando eu trouxe para vocês, e recomendo lá, dá uma olhadinha no Twitter do companheiro Alan Vitor, ele já na véspera do jogo Vasco e Palmeiras, porque ele estava trabalhando no Maracanã, e ele filma o gramado e a máquina trabalhando, o gramado do Maracanã está em péssimas condições. Se já estava ruim, o Vasco fez um jogo no dia seguinte, ele vai piorar mais um pouco. Mas dizer que o Vasco arrebentou o gramado, e por causa do Vasco, o Flamengo vai jogar no Maracanã com dois gramados muito ruins, e o Fluminense na semana seguinte, é sacanagem, é tirar os outros de palhaço. E o que você alega, você está fazendo. É o quê? É criar uma narrativa de que o Vasco que destruiu o gramado. Você está alegando que o Vasco está criando uma narrativa de que vocês estão endurecendo aí para o Vasco não jogar. Então, de novo, tem partes de falas aqui do Mário Bittencourt que eu concordo que são verdades, em outras eu discordo frontalmente. E aqui eu caminho para a última. Na verdade são duas, eu encerro. Ele cita também que o Fluminense alugou São Januário para 2 jogos, por isso que é importante alguém do Vasco ir lá no Seleção amanhã ou no outro dia para se posicionar e rebater algumas coisas faladas pelo Mário Bittencourt. Para quem lembra, ano passado o Fluminense foi eliminado na fase pré, acho que por Olímpia. Foi por Olímpia? Acho que foi por Olímpia, enfim, pouco importa o time. Olímpia ou Colo-Colo, um dos dois. O Fluminense alugou São Januário para o jogo do Milionários e a torcida do Fluminense, ao ir a São Januário, quebrou os banheiros, o Fluminense colocou a bandeirinha lá com o escudo do Fluminense, a torcida do Fluminense ficou o tempo inteiro com música chamando o São Januário de chiqueiro, levando faixa, esculhambando o São Januário e depredou e arrebentou nosso patrimônio. Mediante essa sacanagem, as zombações e arrebentarem o estádio de São Januário, a torcida do Vasco, óbvio, fez uma pressão. Pô, tá de sacanagem. Vocês vão alugar o estádio para um rival, que toda vez que a gente precisa jogar no Maracanã dificulta, sem ser dono daquela porcaria. Aí vocês alugam São Januário aqui.
Beleza. Pros caras virem aqui, quebrar nossos banheiros e, pô, ainda ficar debochando da casa que eles não têm e estão alugando a nossa, aí o torcedor do Vasco fez pressão. E aí eu volto no que eu discuti ontem no Futebolaço Podcast. Foi bem bacana o papo, a gente discutiu sobre esse assunto Maracanã. Recomendo vocês assistirem. Os dirigentes de clube são muito clubistas e tomam muitas decisões pensando naquilo que o torcedor vai dizer. Isso vai diminuir com a SAF, porque dono de SAF, ele não tem eleição de 3 em 3 anos para concorrer com a popularidade dele com a torcida ou com o quadro dissociado. Ele toma a decisão dele e tá feito. O torcedor pode gritar, espiar, chernear, mas não tem como tirar ele daqui a 3 anos. Quem é do clube associativo, você o tempo inteiro fica nessa briga de popularidade com o seu torcedor para tentar se reeleger. E na maioria das vezes é isso que os dirigentes fazem. Para atender o apelo da torcida ou uma irritação, acaba cedendo. E o Jorge Salgado naquele momento, vide esse contexto que eu acabei de passar, ligou pro Mário Bittencourt: Mário, desculpa aí, mas faz esse segundo jogo aqui não. O Fluminense já tinha até pago, como o Mário citou, o Vasco devolve o dinheiro, e aí ele teve que alugar. O Engenhão alega que o Botafogo meteu a ripa no preço do aluguel lá, e ele mandou o jogo lá. Inclusive o Luiz Henrique, se eu não me engano, estava jogando muito bem, fez um golaço, foi vendido até pro Betis da Espanha, tá? Então foi por esse motivo que o Salgado solicitou a retirada aí do jogo lá. Vocês podem até opinar aqui embaixo o que vocês acham, se essa decisão do Salgado foi acertada ou errada. Para finalizar, 2 absurdos e aqui eu encerro. Ele alega que o Engenhão é um equipamento público. Logo, ele também deveria ser flexibilizado para os outros jogarem, como o Vasco briga para jogar no Maracanã. Sendo o Mário Bittencourt, você esqueceu de um detalhe fundamental nessa sua explanação. Vocês no Maracanã são permissionários. O Botafogo no Engenhão é concessionário. Ele participou de uma licitação com outros players tentando ganhar. A proposta do Botafogo, se eu não me engano, foi lá na época do Bebeto de Freitas, alguma coisa assim, Maurício Assunção, foi para aquele período ali, ganhou a licitação, que à época foi construído para as Olimpíadas aqui e para o Pan-Americano no Rio de Janeiro. E o Botafogo ganhou. E ele tem a concessão do estádio. Vocês são permissionários e vêm se renovando de 6 em 6 meses até ter uma licitação, que é o que teria em outubro, e na véspera do dia da abertura dos envelopes, suspenderam de forma estranha, né, a licitação do Maracanã. Tá? Então usar o Engenhão com paralelo com o Maracanã são equipamentos públicos sim. O Botafogo não é dono do Engenhão, ele é concessionário, sendo que tem uma diferença muito grande. Um tem uma concessão na mão e vocês têm uma permissão de uso precária, que está sendo renovada de 6 em 6 meses sem convocar uma licitação. E eu encerro com um ataque que ele faz ao Josh Wander no final. Tá? Ele alega até que se isso fosse feito nos Estados Unidos, duvido que alguém saia de lá a não ser preso, tá? Ele diz que engraçado, os caras vêm aqui, arrebentam o meu gramado, como se o gramado fosse deles, né? Arrebentam o gramado do Maracanã e ainda diz numa entrevista de que, ó, o gramado tá ruim mesmo, eu acabei de arrebentar. Ele falou isso antes do jogo. Essa entrevista foi dada ao GE. Ele e a Leila Pereira trocam até camisas na beira do gramado e ele dá uma entrevista antes do jogo para o GE. E, de novo, isso aqui é criar narrativa e induzir as pessoas que não estão a par das coisas ao erro. E aí ele diz que, ó, realmente o gramado está muito ruim. E nessa entrevista ao GE, porque estava se discutindo essa questão do interesse da 777 do Vasco no Maracanã, ele alega que assim, ó, discute tanto esse problema de vários clubes jogarem aqui pelo gramado, mas nós temos uma empresa que sabe cuidar bem dessa questão do gramado. O que ele disse foi isso. O que o Mário Bittencourt induziu o público a pensar é como se o cara fosse um sacana que vai lá, arrebenta o gramado e depois te vende a solução. Aqui, ó, o gramado tá uma merda aqui, eu que arrebentei, mas aqui, ó, contrata meu serviço. Em outras palavras, ele quis dizer que o Josh Wander era um malandrão, né, que, porra, eu vou lá, eu causo um prejuízo em alguém e depois eu chego pra esse alguém aqui, ó, tá vendo esse problema que você tem aí? Eu tenho a solução, compra na minha mão aqui. Foi o que ele quis dizer.
entendeu? Ele até alega que se fosse feito isso nos Estados Unidos, eu duvido que alguém não saia de lá preso. Então assim, ele falou coisa com coisa, ele passou do ponto no que ele disse nesse aspecto e induziu muitas pessoas ao erro. E eu finalizo com o seguinte, o André Rizek, de forma corretíssima, após a primeira pausa da explanação do Mário Bittencourt, diz, olha, as portas ao Vasco estão abertas aqui no programa, vocês sabem quais são os canais para chegarem até a gente. Se o Vasco quiser vir aqui ao programa e se posicionar, antes do Mário Bittencourt acabar de falar, que depois ele faz uma pergunta e o programa com o Mário Bittencourt segue. Ele deixou aberto, então eu espero que amanhã, quinta-feira, sei lá, essa semana ainda, alguém do Vasco participe ao vivo do programa, com direito de resposta e rebata alguns absurdos que o Mário Bittencourt disse hoje. E concordo, já disse isso aqui, que em alguns aspectos eu concordo com ele, tá? Vocês sabem que eu sempre vou pelo justo. Se é certo, independente de ser favorável ao Vasco ou não, eu defendo, tá? Então, em alguns momentos aqui eu concordei com o Mário Bittencourt, em alguns eu disse que eu mesmo tenho as minhas dúvidas, em outras eu critiquei, porque eu acho que ele passou demais do tom, beleza? Enfim, ficou longo o vídeo, porque a fala dele foi grande e foram muitos pontos que eu acho que vocês não dominam todos os assuntos e eu me sinto na obrigação de te ajudar a entender e explicar e fazer análise de alguns contextos aqui, tá bom? Quero ouvir vocês, deixem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Assim eu encerro a nossa primeira edição, hoje é dia de Copa do Brasil, façam as suas apostas lá na 1xBet e logo mais à noite eu chego com a nossa segunda edição. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento de que volta mais, tamo junto, valeu!